Olá, pessoal. Sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da disciplina de estrutura de concreto armado 1, introduzindo agora o capítulo 4, né, que é para falar um pouco sobre a análise estrutural do edifício, né? Lembrando que o nosso foco aqui é lajes, nessa primeira parte desse conteúdo aí de concreto, tá? Mas nós vamos dar um panorama geral aí sobre a análise, visto que a gente vai utilizar algumas partes dela para fazer algumas verificações, então a gente vai dar um panorama geral. Para quem está acompanhando o livro aí também, né, nós sabemos que a análise em qualquer estrutura, né, qualquer ela que seja, ela vai ser dividida em duas grandes partes: a análise linear e a análise não linear. Para já deixar bem claro ao que a gente faz aqui no nosso conteúdo, né, na nossa disciplina, nós trabalhamos essencialmente, né, nós trabalhamos essencialmente com análise linear e fazemos correções para análise não linear, para levar em conta os efeitos dessa não linearidade, seja ela física, geométrica, enfim. Então, basicamente, é isso, tá? A análise não linear, ela vai levar em conta alguns critérios, né? Basicamente, ela vai se dividir em análise não linear geométrica, de contato e física, e no livro a gente fala algumas delas, né? Por exemplo, né? Aqui as mais importantes para a gente vai ser a geométrica e a física, né? A de contato ela é um pouquinho mais avançada, não vai ser levada em conta nos edifícios usuais aí de concreto armado, né? Para dar exemplo, geométrica seria o que? No cálculo de um pilar, quando ele está submetido a uma carga, ele tem uma leve deslocamento aqui no eixo horizontal, né? Então isso aqui é uma mudança da sua posição original, então está causando uma não linearidade geométrica. E no concreto armado também outro exemplo bom bastante para a não linearidade física é o que? É a fissuração, né? A fissuração ela faz com que você perda a área útil aí da seção, e essa perda de área útil, entre aspas, aí vai influenciar nesse processo, tá? A norma ela vai estabelecer alguns critérios para se considerar esses efeitos da não linearidade, porém ela admite que você, como projetista, pode fazer a análise não linear desde que as correções sejam feitas, né? E para estruturas usuais, pessoal, casa, sobrado, edificações prediais, é o que todo mundo faz, é BERIC, TQS, CIPECAD, SAP, já está é o que todo mundo faz e faz as correções da norma, é completamente aceitável, com resultados bem representativos da realidade, né, no caso. Então, já que a gente vai fazer uma análise linear, nós temos que levar algumas coisas em conta para considerar a fissuração, deslocamento das peças, né, principalmente os pilares, mas enfim. A respeito da não linearidade física, como que a norma 6118 trata? Né? A 6118, lá no item 1573, ela vai falar que você, projetista, pode fazer uma análise global linear desde que seja levado em conta, né, no uso desse processo simplificado, os coeficientes redutores de rigidez que simulam o efeito da não linearidade. Basicamente, o que eu estou falando é isso aqui, ó, pessoal. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Isso aqui é o que vai acontecer, ou seja, aumenta a carga na mesma proporção, aumenta o deslocamento, mas o que está acontecendo de verdade é essa curva aqui que eu estou colocando em outra cor, né? Eu tô tendo uma análise o quê? Não linear. Eu tenho um trecho de ganho de resistência a partir de uma certa etapa que o meu concreto ele vai começar a perder a resistência, né? Ou seja, basicamente aqui é redução do módulo, né? Se a gente for medindo o módulo secante aqui, o módulo está caindo, né? Então, basicamente é isso que a não linearidade física faz, né? Existem modelos mais avançados, né? Eu, por exemplo, nas linhas de pesquisa que eu trabalho com mecânica do dano, né? Então, é um modelo não linear que já leva em conta esse efeito aqui na própria análise estrutural, tá? Mas a norma ela vai falar aqui para você fazer o critério simples e adotar essa questão aqui, né? E como que é essa questão? Reduzir a relação da rigidez à flexão, né? Que é o E vezes I. Para quem fez análise estrutural lá, lembra do E vezes I na matriz de rigidez, a hora que você calcula as pecinhas lá, né? Isso aqui é a rigidez à flexão, rigidez a ações normais, né? Tem a rigidez a efeitos transversais, né? Mas não vai entrar em questão. Basicamente, pessoal, você vai falar assim para mim: nossa, professor, mas onde eu coloco isso aqui no análise se eu estiver fazendo à mão? Simplesmente, ou você entra com o módulo penalizado ou você entra com a inércia penalizada, né? Eu, por exemplo, quando estou trabalhando, eu gosto de entrar com o módulo penalizado lá no F2. Então, eu jogo tudo no módulo e entro com a minha inércia bruta, né? Já que o F2 faz inércia bruta lá,
eu teria que ficar adivinhando o valor na mão se eu tivesse redutor, né? Então é mais fácil modificar o módulo aqui se eu estiver usando um programinha muito tradicional aí como o F2. Então, reduz a laje em 70%, né? Ou seja, multiplica por 0,3. Para vigas, existem duas situações. Quando a armadura superior é diferente da inferior, né? Então é basicamente isso aqui, né, pessoal? A norma fala, ó, se a sua armadura da região tracionada, né? Aqui comprimido, aqui tracionada é diferente, usa 0,4. Se ela é igual a 0,5. O que os programas fazem? É a pior situação, né? Independente da armadura, e até porque você está fazendo um processo que você ainda não conhece a armadura, você está analisando a estrutura para calcular a armadura. Então, você não sabe qual vai ser a armadura. Usa a pior situação, que é 0,4, que na verdade é reduzir o quê? Reduzir 60%, né? E aqui, para pilares, a gente reduz quanto? Pessoal, a gente reduz 20% ou multiplica por 0,8, tá bom? Lembrando que o SI, pessoal, aqui é o módulo o quê? Tangente, tá bom? Tangente. Toma cuidado com isso aí. O SS que é o secante, ok? Então, feito isso, para análise global, eu tenho que levar em conta também outros efeitos. E outros efeitos? Os efeitos de segunda ordem, né, que advêm da NLG, né, não linearidade geométrica. Então, vamos falar um pouco sobre esses efeitos aí. O que é uma análise de primeira ordem? Uma análise de primeira ordem é o que a gente já faz, né? A análise de primeira ordem é quando eu tenho a análise de esforços independe da posição deformada da geometria, né? Ou seja, olha só, essa carga FV aqui, ela só transmite o quê? Ela só transmite compressão, né? Isso aqui é uma análise que a gente chama na engenharia aqui de análise de primeira ordem. Só que isso aqui é a realidade? Não. Vai ter uma hora, pessoal, a gente conhece lá a coluna de Euler, né, que vê na resistência dos materiais. Vai ter uma hora que essa força aqui é tão grande que o que acontece? E acontece o seguinte, essa carguinha aqui, ela vai começar a deslocar demais e ela vai ter que começar a crescer um momento fletor aqui, ó. Olha a parcela do momento fletor aqui, ó. Ela só não é esse FH mais LE aqui mais, que a gente costuma chamar isso aqui de momento de tombamento. Ela tem uma parcelinha aqui FV vezes U. Então, isso aqui é o momento total acrescido do efeito de segunda ordem. Então, vocês vão ver aí no livro que tem muito conceito, né, de estruturas de nó fixo, estruturas de nó móvel, né? Primeira ordem, segunda ordem, né? Então, vamos tentar esclarecer isso aqui. O que é a primeira ordem? É a análise tradicional que eu faço no F2, na análise, seja por método de deslocamento, método das forças, ou seja, com a posição da geometria indeformada. Quando eu começo a considerar a posição da geometria no cálculo dos esforços, eu estou fazendo uma análise de segunda ordem. Normalmente isso acontece quando a estrutura é nó móvel, ou seja, ela é muito flexível, né? Ela é flexível, então ela deforma muito, e como ela deforma muito, eu acresço uma parcela que vem do quê? Desse momento aqui, ó, gerado por esse FV vezes o braço de alavanca U, que advém dos deslocamentos. Então, no livro está muito claro aí, né? Normalmente a estrutura é de nó fixo, quando esses efeitos de segunda ordem que eles são pequenos, né? Aí vai ter uma taxa lá de 10%, né? Se os efeitos de segunda ordem correspondem a valores menores que 10% dos efeitos de primeira ordem, a estrutura pode ser considerada sem esses efeitos de segunda ordem, né? Uma estrutura, ou seja, de nós fixos. E quando a estrutura é de nó móvel, os efeitos superam 10%, aí você já tem que levar em conta e fazer um monte de coisa, né? A respeito da análise, a gente tem que levar sempre em conta essa figurinha aqui que tem no livro do professor Kimura, que eu acho bastante interessante, né? Que é um dos expoentes aí no desenvolvimento da ferramenta TQS, né? E projetos, né? O que a gente está falando aqui é efeito global, né, pessoal? Quando eu quero pegar um edifício aí e calcular esses efeitos globais, né? Normalmente, quando a gente projeta e não tem efeito de segunda ordem, a gente fala que a gente fez uma análise global de primeira ordem, né? Quando a gente calcula os esforços do edifício e já tem efeitos, a estrutura é de nó móvel, né? A gente já fala que a gente fez uma análise estrutural global e considerou os efeitos de segunda ordem, né? Globais. Só que a gente não tem só efeitos globais de segunda ordem, a gente pode ter efeitos localizados ou locais de segunda ordem, que podem ocorrer, por exemplo, no eixo das próprias estruturas, né? Um pilar, se eu analisar o próprio eixo dele, o que é a tendência dele numa compressão? Não é assim, né? Falar assim, pessoal, todo mundo lembra da resistência dos materiais, né? Aqueles coeficientes de flambagem lá que tem, né? Isso aqui é um efeito o quê, pessoal? É um efeito de segunda ordem local,
porque está contido no eixo do pilar, né? E a gente vai levar isso em conta lá quando estiver brincando lá com o pilar no concreto 2, a gente vai ter que levar isso em conta. Então, olha só, fixa bem aí, né? Quando for estrutura, o sistema como um todo, global. Quando a gente estiver analisando a viga, ou o pilar, ou a laje, é local. Né? Então, a gente pode ter efeito de segunda ordem, tanto local quanto global. Então, fechando essa parte aí, né? Só para resumir, todo mundo, quando vai trabalhar com estrutura, pelo menos na maioria dos projetos, vai fazer uma análise com a estrutura indeformada, levando em conta as não linearidades na hora de fazer o seu procedimento de cálculo, né? Seja através de uma redução de rigidez, que leve em conta a análise não linear física, ou seja, por exemplo, levando em conta o gama Z, que vai fazer aqueles efeitos de segunda ordem aparecerem nos pilares, né? Através daquele FV né, que acontece que eu mostrei no slide anterior, tá? Então, quando a gente faz a análise, isso aqui já é bem consolidado aí para quem chegou aqui no estrutura de concreto, né? Eu tenho uma estrutura real, o que eu quero fazer? Normalmente eu faço um diagrama unifilar dessa estrutura, né? Transformo ela em barrinha, que é a palavra discretização, né? Estou fazendo uma discretização do meu 3D e a partir dessa discretização eu começo a modelar a minha estrutura, né? Faço que vocês estão vendo aqui na linha de baixo, né? Tem uma estrutura pré-moldada, discretizo ela e representa as cargas, né? Peso próprio, vento, né? Entre outras coisas, tá bom? Então, olha só. Vão existir diversos modelos aí, para tratar esses cálculos aí, essa imensidão aí de possibilidades que a gente tem. Lembrando que você pode representar um prédio até por um sistema massa-móvel. Se vai funcionar, é discutível, né? Mas que você pode representar, você pode. Então, olha só a situação que a gente tem aqui, né? A gente tem um edifício. Isso aqui eu tirei do livro do professor Alio também, né? Isso aqui a gente tem um edifício. E qual que é um modelo que a gente pode utilizar? O modelo de viga contínua mais lajes por metros aproximados. Ou seja, o que eu faço? Eu trato a minha laje como um maciço retangular e faço o meu sistema de viga como um modelo contínuo, né? Então, isso aqui é um modelo para representar o quê? Representar o meu sistema, que é basicamente o que a gente vai aprender aqui em concreto 1, né? Que é fazer o quê? Laje por metros aproximados e viga contínua, tá bom? E aí a gente tem também um sistema de viga H, né? Mais os pilares, que aqui, o que acontece? Aqui, por exemplo, eu já estou levando em conta o efeito, né, desses pilares aí no dimensionamento das vigas. O que é importante a gente salientar aqui, pessoal? É importante a gente salientar que a computação, a engenharia evoluíram muito, né? Então, hoje no mercado, os programas eles já são equipados com softwares 3D, mas isso aqui não pode ser eliminado, porque foi aqui que a engenharia começou, né? Aqui que a gente começa a fazer. É lógico que em situações, em edificações que você não tem simetria, a cargas mais complexas, você não vai usar um modelo de viga contínua com laje por tabela, não vai funcionar, você não vai ter uma boa representatividade. Então, até uma recomendação que tem no livro do professor Kimura, no livro que a gente está disponibilizando para vocês estudarem aí também, esses modelos que a gente aprende aqui em Concreto 1 são modelos iniciais e que ajudam demais na conferência, mas que em situações de edificações e tudo mais, a gente sempre utiliza o quê? Os modelos de pórtico, né? Que é os que eu estou mostrando aqui para vocês, pórtico espacial, pórtico plano, né? O pórtico plano foi onde a gente, de fato, começou a usar o modelo no computador. Mas hoje, né, praticamente todos os softwares já são equipados com modelos bem robustos aí de pórticos espaciais, né? Mas, lógico, a gente nunca pode abandonar o nosso passado, que é fazer os modelos mais simplesinhos para checagem, né, de um elemento ou outro, né? Muita gente me pergunta, professor, dá para fazer uma edificação na mão? Claro que dá para você calcular tudo, mas é igual eu estou te falando, se você tem a oportunidade de fazer num software com modelo 3D, faça. E utilize esses modelos manuais que a gente aprende aqui no Concreto 1 para verificar, porque em situações mais simples, como uma casa, um sobrado, uma pequena edificação, você vai ter o quê? Você vai ter uma boa representatividade daqueles modelos simples para um modelo mais complexo, né? Que é aquela ideia de matar o mosquito com uma bazuca ou, enfim, né? Aquela mesma ideia. Então, para fazer coisa mais simples, com certeza os modelos manuais que vocês vão aprender aqui, eles são passíveis de ser empregados e são até hoje, né? Mas que os softwares eles já são equipados com esses modelos de pórtico espacial aí que são
bem mais robusto. Né? Então, essa foi a aula de introdutória de análise estrutural. Nós vamos falar especificamente nos próximos momentos da questão da laje, e como retirar os seus esforços e fazer exemplos. Tá bom, pessoal? Abraço para todos vocês.